Boa noite! Iniciamos mais um Elgue e Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo, com credibilidade. É um prazer imenso estar aqui com vocês. O nosso programa de hoje está, assim, especial. Em homenagem ao Dia da Mulher, nós vamos hoje fazer uma viagem no tempo contando história de mulheres cuiabanas e mulheres que adotaram a nossa cidade como sua e amam Cuiabá. Então, a partir de agora, iniciamos essa viagem no tempo que muito nos orgulha. Mulheres que amaram e que amam e que estão presentes no nosso sonho, nas nossas lembranças. Fique aqui comigo que o Elgue Você está apenas começando. E agora, no nosso programa Elga e Você, vamos ter um momento que eu tenho certeza que vai ficar na memória e no coração de muitos, porque hoje é um dia especial. Hoje vamos homenagear mulheres cuiabanas e as que fizeram história aqui na nossa terra. E para isso estamos recebendo ele, que está retornando ao nosso programa, o que é uma honra enorme, professor Fernando Tadeu, historiador. Muito obrigada por estar aqui novamente com a gente hoje. Da mesma forma, boa noite. Boa noite, professor. É uma honra muito grande receber o senhor aqui no nosso estúdio, ainda mais com esse tema, né? Falar de mulheres fortes, mulheres que deixaram o seu legado, a sua marca, mulheres cuiabanas também, né? E mulheres que amavam Cuiabá, amam, né? Tem muitas que estão aí ainda fazendo, né, professor? Isso mesmo, mulheres que amaram e que amam e que estão presentes no nosso sonho, nas nossas lembranças. E olha, o senhor trouxe uma relação extensa que eu espero que nós conseguimos falar da grande maioria, né? Mas é uma lista muito ilustre e como nós prometemos para o nosso público na última entrevista, queríamos iniciar falando de Maria Taquara, que tem uma história que vale a pena. Aliás, vamos contar a verdadeira história de Maria Taquara, né, professor? Isso mesmo. É uma figura emblemática, representativa de Cuiabá. Sim. Sua estátua é maravilhosa. Realmente é uma das estátuas mais lindas que nós temos aqui. Lindas, lindas. Ela representa um empoderamento feminino, né? Numa época que era assim, a mulher ainda era muito reprimida, né? E mostra a força de Cuiabá e principalmente a força e a presença da mulher na construção desta cidade. Embora a mulher não tenha a presença no executivo forte, ainda, né? Ela tem muita força na construção da direção dos caminhos. A mulher é muito presente, muito corajosa e assumiu em vários momentos atitudes importantes e expressivas. Então, Maria Taquara, nessa descrição do livro do coronel Octaí de Jorge da Silva, Sim. que foi meu amigo, conversávamos como estamos agora, que delícia. Eu e ele, pelo telefone, sentado embaixo do mangueiral lá da sua casa, do pé de tamarindo. Ele tocava piano e ele contava para mim muitas coisas, muitas histórias. Olha que legal, por isso, professor. E isso, Elga, inclusive no Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, da qual eu sou membro, eu escolhi para meu patrono, o coronel Octaí de Jorge da Silva. Olha que maravilha! E ele
que conta, que faz um poema sobre Maria Taquara, ele né? faz um escrito que ele publicou, que ele escrevia crônicas, Sim. que relatavam o cotidiano de Cuiabá. Entendi. E aí ele faz a verdadeira Maria Taquara. Está neste livro que eu organizei. O livro é feito pelo Coronel, que está aí de Jorge da Silva, os escritos, mas a organização foi minha, Olha, a convite professor, da família. que legal, eu não sabia. Que legal, o senhor organizou o livro. Organizei, lia lá na casa dele com a esposa, que já faleceu, familiares. Choramos em vários momentos, porque nós vivemos essa Cuiabá. E vivemos ainda Cuiabá. Sim. Amamos Cuiabá. Mas quando a gente parava para lembrar o que ele descrevia, era emocionante. Vale ler, porque isto é um livro de referência e de pesquisa para quem quer escrever, projetar, planejar Cuiabá, pensar Cuiabá. Nossa, muito legal essa então, obra. Então veja só para ler para você, para esse público professor, especial. Por favor. Tá? Bom, veja aqui, eu vou pegar, porque tinha uma história, Elga, Maria Meu Bem. Isso, todo mundo. Aliás, é uma das histórias mais contadas, né? Isso. Se você for fazer uma pesquisa breve sobre a Maria Taquara, o que mais se vê são essas histórias, né? Da Maria Meu Bem. Né? E ele era do quartel, e ele via aquela brincadeira entre os próprios soldados da época. Sim. E aquilo incomodava o Coronel Octaíde. E aí ele contava que eram umas brincadeiras, e ele conheceu a Maria Taquara. E aí ele vai descrevendo e diz que isso era uma maldade. Nossa, com uma a Maria Taquara, que, olha, Maria perpetuou Taquara por todos esses anos, né? Isso. Mas e nós aí vamos ele fala, desmistificar essa história agora, né, professor? Vamos. Por favor. Obrigado. A maldade vinha em seguida fantasiada de resposta ferina, bem pitoresca naquele círculo socioetário. Abre aspas, que nada, Zefinho, de dia é Maria Taquara, mas de noite é Maria Meu Bem. Fecha aspas. Aí diz o cronista, sou testemunha dessa história. Assisti muitas vezes a essa maliciosa provocação que lhe faziam. Pelo menos 3 vezes cada semana. Nossa. Aí ele discorre e diz, a história é a que está contada nesta crônica. A Maria Taquara que eu conheci era uma figura triste que conseguia mostrar esforço de trabalho, quando parecia ter um tremendo desinteresse pela vida. Ela falava pelo silêncio. Nunca ouvi, sussurrando, nem que fosse de longe. Assobiava, sim, e muito. Caminhava altiva, qual um aristocrata despreocupado, e seus passos tão velozes eram significativamente parecidos com a profundeza dos seus silêncios, embora contraditórios. Foi mais esfinge do que mulher, ainda que lhe tenham dado uma estátua representativa de mulher. Mereceu a homenagem, não pelo que lhe impuseram, sim pelo que fora. Uma dor que se movia ardorosamente e sem queixas. Havia muita lucidez no seu contestado desequilíbrio. Nossa, professor, olha, realmente, e que fique, né, na memória e no coração das pessoas quem realmente era Maria Taquara, uma figura que está aí
representando ainda, né, as mulheres aqui cuiabanas de todo Mato Grosso. Lindo. Lindo demais, professor. Lindo. Parabéns, parabéns. Obrigado. Olha, iniciar com Maria Taquara foi uma grande escolha, viu? Agora vamos dar sequência, porque nessa lista é grande, né, professor? Agora vamos para a Constância de Figueiredo, mais conhecida como Dona Bembem, né, professor? Uma delícia falar de Dona Bembem. Então nos conte quem é Dona Bembem. Uma pessoa muito querida, que viveu intensamente Cuiabá, muito simples, num casarão maravilhoso, uma casa linda, muito religiosa, devota, com os altares dentro da sua casa, os santos, rezava muito, andava pela cidade, não tinha um sofisticado aparente, era uma pessoa real, verdadeira, franca e muito interessante. Grande amiga da minha tia, irmã Rita de Miranda, tia Ritoca. Você teve uma convivência? Eu praticamente através da tia Ritoca, porque a tia Ritoca frequentava a casa de Bembem. E Bembem, quando ia fazer feira lá no Porto, que a feira era no Porto, ela passava de vez em quando lá em casa. Uma vez assim, o que eu me lembro vagamente, parece-me que ela tinha esquecido o dinheiro no bolso, mas o bolso estava do lado de dentro, ela tinha vestido o vestido no avesso. Lado ao contrário, eu não acredito. Mas era maravilhosa. E além disso, ela era mãe do Rodrigues Palma, que fez um trabalho lindíssimo em Cuiabá quando prefeito. Sim. E de um grande amigo meu, que é o Guguto. O Guguto já faleceu, mas eu trabalhei com o Guguto quando trabalhei com editoração na Universidade Federal de Mato Grosso, publicando livros. E naqueles momentos que eu convivi com o Guguto, eu vi como a casa dele era linda e verdadeiramente cuiabana, uma casa abençoada. É uma figura que realmente representa muito a nossa Cuiabá, a nossa história, nossas tradições, né? Tem músicas na casa de Bembem, como bolo de arroz e de queijo também, né? Zuleika Arruda e Vera Baguete cantam maravilhosamente. Maravilhosamente. A casa de Bembem. Sim. Para você, Vera e Zuleika, um grande beijo neste dia também. Que maravilha, olha, adorei falar de Dona Bembem, também uma escolha assim, sensacional. Vamos dar sequência, professor? Claro. Vamos agora para Zulmira Canavarros. É Zulmira de Palma Canavarros? Zulmira de Andrade. De Andrade Canavarros. Conte um pouquinho dessa mais uma personalidade que representa muito bem nossa terra. A primeira pessoa que me apresentou, por incrível que pareça, o coronel Quitaíde Jorge da Silva, que tocava as músicas da Zulmira no piano. E como eu convivia na casa dele, eu passei a ouvir Zulmira, mas eu já não a conheci, né, presencialmente. E depois, quando fui para a Universidade Federal de Mato Grosso, professor Benedito Pedro Dorileu, vice-reitor, depois reitor, escreveu muito sobre a história, a trajetória desta pessoa, desta mulher fascinante, maravilhosa, que realmente tem muita coisa para ser contada. Um traço marcante da personalidade da Zulmira Canavarros. Eu acho que o marcante dela é que ela conseguia perceber e descobrir os talentos. Olha que maravilha. Ela era uma pessoa assim de um olhar muito forte e olhar clínico, olhar profundo e também
uma pessoa que observava o mundo em profundidade, por isso escreveu muitas peças de teatro e realmente ela fez com que esta cidade vivesse alegre, tivesse eventos e realmente foi uma grande animadora cultural de Cuiabá. Olha, e que eu também, Elga, tive algo assim. Embora eu a conhecesse com o professor Benedito Pedro Dorileu, no doutorado em História, eu acabei uma aluna me procurando, a Viviane Gonçalves, que inclusive é mistense. Mistense? Mistense. Ela me procurou e ela queria fazer um trabalho também sobre a Zulmira de Andrade Canavarros, numa outra perspectiva. Sim. Assim, ampliando aquilo que já tinha sido feito, né, anteriormente. E eu acabei orientando esse trabalho em que ela chama da nossa Chiquinha Gonzaga. Olha que maravilha. Professor, nós só estamos começando. Eu vou chamar um intervalo rapidinho, mas é rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com esse bate-papo maravilhoso, saudosista, mas assim do conteúdo, professor. Olha, eu tenho certeza que as pessoas estão adorando porque eu estou também. Professor, vamos dar sequência falando dessas mulheres maravilhosas e que nos dá muito orgulho, né, professor? E na sequência vamos falar de Cleia Campos Borges. Uma pessoa adorável, professora da Universidade Federal de Mato Grosso. E a homenagem a ela é a luta que ela teve para que a Universidade Federal de Mato Grosso fosse criada em Cuiabá. Olha só. E conseguimos. Em 1970, em 10 de dezembro de 1970, foi assinada a criação da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá. E foi a Cleia de Campos Borges, com uma soma de outras pessoas, várias mulheres. Que estavam à frente. À frente, Lúcia Palma da Fonseca, que entregou um pedido para o ministro. Olha só. E hoje, neste ano, a universidade está com 50 anos. Olha que maravilha. Porque em 2020, no dia 10, ela completou 50. Nossa! Então valeu o esforço de todas as mulheres cuiabanas. Com toda certeza. As mulheres que moravam aqui, no nome da Cleia de Campos Borges. Maravilhosa. E agora vamos a mais um nome de impacto, né, professora Leila Francisca de Souza. Quem foi Leila? Leila é maravilhosa. Hoje é aniversário da Leila. Olha só, que coincidência. Um traço marcante da Leila. A Leila é generosa, humana, fez um trabalho e faz social muito grande, voltado para as pessoas excluídas e que necessitam de apoio. Trabalhou em vários governos, desde os anos 50, tendo encerrado a sua participação no governo Blairo Maggi. Então, de modo que ela tem a história dos governos de Mato Grosso, participou da fundação do escotismo, do bandeirantismo e de várias atividades na área da igreja e também na área da promoção social. Olha só que orgulho, né? Faz realmente diferença para todos os cuiabanos, né, professor? E na sequência, vamos falar de Maria Adimpina, é isso? Maria Dimpina. Dimpina. Lobo Duarte. Lobo Duarte. Minha grande paixão. Olha só, por quê? Nos conte o porquê dessa paixão. Porque, na verdade, eu descobri a Maria Dimpina Lobo Duarte a favor do trem a partir da pesquisadora Yasmin Jamil Nadaf, também uma grande mulher. Ela tinha estudado a revista A Violeta. E eu pesquisando sobre o trem, ela falou, você já colocou a Maria Dimpina? Aí eu falei, não. Você tem que ver a Violeta, você tem que ver meu livro lá. E aí, quando eu cheguei, Maria Dimpina, na revista Violeta, lutou todos os dias para que o trem viesse para Cuiabá, escreveu vários artigos com outros nomes, inclusive, porque quando faltava gente para escrever, ela mudava o nome e a revista completava. E ela foi a primeira funcionária
pública no estado de Mato Grosso. Sério, Primeira professor? funcionária e foi o primeiro lugar no concurso no Brasil para os Correios e Telégrafos. E também foi a primeira mulher a estudar no colégio ali, hoje Maria de Arruda Miller, que ela ali era o colégio mais famoso da época, não estudava mulher. Olha e ela só. se formou ali. E também ela é a mulher que escreveu uma carta para o presidente da República para que, em caso de o marido ser transferido, a mulher pudesse acompanhar. De modo que nós devemos muita coisa a Maria de Empina. Maria de Empina é algo assim, na minha vida, importante. Para mim, ela é a mãe cultural do trem de Cuiabá, da esperança de Cuiabá. Professor, está na nossa lista também Lilian Cuiabano. Quem foi Lilian? Uma pessoa em Cuiabá muito interessante, de uma família muito linda. Primeiro que a família Cuiabano. Sim. E segundo, era uma senhora, casou-se com o coronel Octávio Jorge da Silva, mas o pai dela, o Manuel Lino, fazia poesias, versos e fez uma música para Cuiabá maravilhosa. Nossa! Maravilhosa e que fez muito sucesso à época. Então, uma pessoa generosa, importante na minha vida e desta cidade. Morava ali, ela residia em frente à casa de seu Rubens de Mendonça, que é o nosso historiador maravilhoso, amigo de Dona Ivone Badre de Mendonça, esposa de seu Rubens, de modo que a minha convivência, como era muito ali, eu convivia, né, com Dona Ivone, com seu Rubens, Adélia, Maria Badre de Mendonça de Deus, a Doralice, saudosa Doralice. Então, a todas essas mulheres encantadas e maravilhosas, um abraço pelo dia. Olha só. Professora, agora vamos falar de Maria de Arruda Miller, que é um dos nomes também que está aqui selecionadíssimo na nossa lista. Quem foi? Uma pessoa maravilhosa, professora, primeira dama do estado de Mato Grosso, fundadora do Abrigo das Crianças, da residência para as pessoas com idade. Também ela participou, era muito voltada também para as causas sociais, poeta, escritora, primeira mulher membro da Academia Mato Grossense de Letras. Olha só. Começou a lecionar aos 16 anos e parou aos 96 anos. E eu a entrevistei com 102 anos. 102 anos? Isso. Nossa, passou dos 102? Ela chegou mais ainda, à frente. Olha só. E ela me disse, era sobre o trem, e ela me disse: eu ainda vou cumprimentar o senhor pela chegada da estrada de ferro a Cuiabá. Olha só! Que história maravilhosa. Linda. Professor, vamos falar de Dona Adelina de Amorim agora. É uma professora cuiabana espetacular e que deixou escritos da sua vida, um diário, e esse diário, recentemente, a filha, a professora Maria Auxiliadora de Amorim, descobriu e... Recentemente, professor? Foi ano passado, né? Nossa! Ano passado, ano retrasado, a família falou comigo e ela organizou, digitou todo esse material e pediu que eu ajudasse na organização editorial do trabalho. Olha, de modo que é esse livro aqui. Olha só, Relíquias de Família. Relíquias de Família. E esse livro ainda não foi lançado? Não foi lançado, de modo que, na verdade, é da Maria Auxiliadora de Amorim, minha colega, professora do Serviço Social da UFMT,
e a família, o irmão João José de Amorim, inclusive foi secretário de Planejamento do Estado de Mato Grosso, tudo isso no governo Dati de Oliveira, e meu colega de Faculdade de Economia também está presente nesse livro, e o Lázaro de Amorim, que é da Igreja São Gonçalo, também está presente, com todos os filhos, que ela teve 11 filhos. Nossa Senhora, 11 filhos. Isso, e com 50 anos ela formou em serviço social. Olha só. Uma história fantástica, tá? Emocionante, uma história empolgante. Que deve ser contada, empolgante, pela empolgação mesmo. Empolgante, né? E também levanta as pessoas a não ficarem tristes nas dificuldades. Com certeza, professor. E agora vamos para mais uma personalidade muito forte, que eu sei que o senhor vai gostar. Ana Maria do Couto. Ah, com certeza. Nos conte um pouquinho. Maí do Couto. Maria do Couto. Que falava. Mas ela era chamada de Maí. Maí? Olha só. Ela ficou, na verdade, às vezes nem sabe que o nome dela é esse, porque ela era mais conhecida como Maí. Ela era professora de educação física, era uma mulher que revolucionou Cuiabá na área do esporte, veio do Rio de Janeiro, formada, era amiga das freiras, trabalhou com política, foi vereadora, dinamizou, foi presidente do Clube Esportivo Dom Bosco. Olha. E veio a falecer com 46 anos, muito jovem. E era amiga da minha tia, irmã Rita de Miranda, porque ela tinha muita amizade também com as freiras salesianas ali do Coração de Jesus. Inclusive ela tem uma homenagem, né? Tem uma escola pública com o nome Ana Maria do Couto. Ana Maria do Couto. Merecidamente. Em casa nós ficamos quando ela faleceu. Que tristeza. Muito breve, né? Muito breve. Precoce. Uma morte precoce, mas que deixou aí uma história que está se perpetuando até hoje, né? Nos 46 anos vividos. Morreu jovem. Jovem. Professor, vamos fazer um breve intervalo, mas a gente já volta com muito mais. É rapidinho. Estamos de volta com esse programa sensacional. Está, assim, realmente uma delícia o nosso bate-papo de hoje com o professor Fernando Tadeu, historiador, que está aí trazendo essas memórias, né, professor? Com essas mulheres maravilhosas que merecidamente estão sendo citadas aqui pelo senhor, professor. Vamos dar sequência? Com certeza. Vamos falar agora da Aidinha Epaminondas. Dona Aidinha Epaminondas era uma cuiabana deliciosa. Olha só. Querida, amada, frequentou todos os dias a missa da catedral. Nossa! Tocava piano e fazia um bolo de queijo maravilhoso. Bem cuiabana, né? Bem. Professor, vamos dando sequência. E agora, Regina Pia. De Bourbon Neves. Olha, Regina Pia de Bourbon Neves. Característica dos nomes cuiabanos sempre longos, né? Mas ela não, na verdade, ela é argentina. Argentina? Olha só. Então, ela faz parte das mulheres que amam Cuiabá. Né? Isso. Conheceu o Dr. Gabriel no Rio, se casaram, ele formado, e vieram para Cuiabá. E aqui ela viveu, abraçou esta cidade maravilhosamente, teve filhos lindos, a Mônica, o Ricardo, o Fernando, netos, e quando veio a falecer, ela quis ser enterrada em Cuiabá. Olha só. Esse é o verdadeiro tratado de amor. Nós tivemos convivência, eu e ela, muito grande durante um período que eu trabalhei bem próximo ao Dr. Gabriel Novis Neves. Que tem uma história também sensacional, Dr. Gabriel. Já falamos aqui do Dr. Gabriel no nosso programa também. Merecidamente também, sempre citado ele, né? Não, e na verdade eu trabalhei na campanha dele para senador, naquela época com o Roberto de Oliveira Campos. Eu comandava o comitê atendendo as pessoas. Professor. E a Regina foi espetacular naquele momento.
e foi uma experiência incrível em minha vida na área da política. E na sequência temos Dona Bartira de Mendonça. Professor, nos conte um pouquinho dela, da sua personalidade, dos traços marcantes. Uma mulher muito culta, inteligente, voltada para a cultura, para a arte, para a música e principalmente para o trabalho plástico. Olha, uma artista? Isso, ela dava aula de pintura e ela foi professora do nosso grande João Sebastião Costa, que é um dos grandes pintores desta terra, com a sua marca da onça. Olha, e agora uma personalidade, Dunga Rodrigues. Professor, nos conte um pouquinho da história de Dunga Rodrigues. Minha professora de francês. Olha só! Conheceu? Je ne parle pas bien français. Adorei, professor, o senhor sempre surpreendendo. Foi sua professora? Oui. E como ela era? É muito brincalhona, muito inteligente. A nossa classe era a primeira T e ela brincava tanto com a gente. Ela falava coisas tão interessantes. Uma mulher surpreendente. Enriqueceu minha vida. Olha, que maravilha! Nossa Senhora! Todas as mulheres que o senhor está citando, uma grande maioria o senhor conheceu, né? Conviveu e sabe muito bem os traços que representam. Algumas eu convivi por muito tempo, outras por pouco tempo. Por exemplo, no caso de Dona Maria Miller, eu até tive muitos encontros com Dona Maria Miller, porque eu fiz certa vez um dossiê dela para um prêmio nacional, onde ela foi homenageada pela União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, no auditório da Academia Brasileira de Letras. Só que o prêmio eu fui o porta-voz da União Brasileira de Escritores e entreguei esse prêmio na casa dela, ali na rua Campo Grande. Uma casa maravilhosa. Agora, no caso da mãe do Dante, de Dona Maria Benedita, eu fui pegar uma frase com ela. Ela chegou e falou assim: Fernando, vamos ali fora comigo, que eu coloco comida para os passarinhos. Aí eu fui, ela se sentou, eu também ao lado, e nós ficamos por algum tempo olhando os passarinhos tomarem água e comerem a comida em silêncio. E aquele silêncio, para mim, mostrou a importância de Dona Maria na construção de Dante de Oliveira na luta para a liberdade. Sim. Entendeu? Foi emocionante na minha vida. Marcou o senhor, né? Para sempre. E a entrevista com Dona Amália que eu fiz, e eu tirei a frase sobre política de Dona Amália Curvo de Campos, mãe do ex-governador Jaime Veríssimo de Campos e Júlio José de Campos. A frase eu tirei dessa entrevista na casa dela, maravilhosa. Foi publicada essa entrevista dela no livro de seu Fiote. Agora, Elga, a frase dela sobre política é muito rica. E eu tirei assim, falando com ela. Perguntei, Dona Amália, o que é política? Eu vou falar mais ou menos. Sim. Ela falou, Fernando, política é igual criança. Você tem que andar atrás dela o tempo inteiro. E você não pode deixar cair. Porque se cair, essa criança pode se esborrachar e você nunca mais se levanta. Olha só. Isso é a sabedoria, né? A experiência. E eu tive também a convivência com Dona Lúcia Maggi. No encontro foi em Rondonópolis. Sério? Eu fui com dois parentes dela, né? O Davis Maggi, né? E eles me levaram à casa dela. Eu estava indo lançar um livro em Rondonópolis. Aí lá eu autografei meu livro, ela ofereceu um lanche à tarde. Eu autografei e ela autografou o livro dela para mim, O Olhar da Fortaleza.
e eu li esse livro da história, da trajetória dos Maggi, principalmente a força de Dona Lúcia Maggi na família, na presença da família, na importância da construção desse trabalho que foi voltado para o agronegócios, a Fundação de Sapezal. Sim. Mas conversamos horas, mas horas. Ela contou tanta coisa do bairro, da juventude. Sério? Que bacana, né? Maravilhoso. Bacana. E agora, Marlene Garcia Dorileu. Quem foi Dona Marlene? Para mim, uma pessoa também muito querida, porque ela é esposa do professor Benedito Pedro Dorileu, né, o vice-reitor, que junto com o Dr. Gabriel Novis Neves, reitor fundador da UFMT, e junto com o professor Atílio Urives, eles começaram a construção desta universidade, que hoje é uma das mais importantes universidades públicas da nossa região e que está com 50 anos. 50 anos. E a dona Marlene, ela ajudava o professor Dorileu nos trabalhos de datilografia. Então, ela datilografava as histórias da universidade, os documentos de resoluções em casa. Ela e o filho, o Ivo. Então, de modo que a participação dela na universidade é muito grande. É uma pessoa que detém muita informação sobre a história da nossa Universidade Federal de Mato Grosso. Na sequência, vamos falar de Shelma Lombardi, professor. Conta um pouquinho da sua história. Uma grande advogada. Olha só, advogada. Advogada. Na verdade, ela é de São Paulo, ela formou na Universidade de São Paulo. O pai de origem japonesa, a mãe... Por isso que tem Kato no sobrenome, né? Kato. Isso. O pai veio do Japão, né? Sim. Aí conheceu a mãe também italiana, né? De origem italiana. E aí ela veio para Mato Grosso e fez o concurso aqui para juiz. Então ela foi uma das primeiras juízes mulheres, né, no Brasil. É advogada e depois foi juíza. É isso, e depois, por concurso, aprovada, inteligentíssima, humana, muito amiga da minha família, muito amiga da minha tia Ritoca, irmã Rita de Miranda, uma pessoa doce, verdadeira, e foi presidenta do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com um trabalho brilhante, importante, em defesa dos direitos humanos, da defesa das pessoas, dos excluídos, dos mais pobres. Então, é alguém que eu rendo as minhas homenagens como mulher, como colega na Universidade Federal de Mato Grosso, que éramos colegas. Era uma pessoa que adora os animais. Olha só, e com um coração ainda um coração enorme. Enorme. Muito orgulho, muito orgulho. Muito orgulho a ela. Nós podemos assim dizer, professora Shelma, tiramos o nosso chapéu e fazemos a reverência. Professor, para finalizar esse bloco, vamos falar de Luzia Guimarães? Claro. Minha professora. Também? Minha professora. De desenho. Olha só. Na Escola Técnica Federal de Mato Grosso, na Escola Industrial. Da Escola Técnica Federal. Linda. Na época, Escola Industrial. Ela parecia você. Olha só. Parecia você. Parece, né? Ela parece. Sim. Ela continua bonita. Olha que maravilha. Isso. Agora, mini saia, meia rendada naquela época. Jura, era estilo. Os meninos todos apaixonados. Depois ela foi minha professora na UFMT, de contabilidade 1, 2 e estrutura. Minha chefe, quando eu fui coordenador da editora universitária da UFMT, sendo editor, né, chefe da universidade, e depois também nós continuamos uma grande amizade, sincera, verdadeira. Professora Luzia, se a senhora estiver assistindo Elga e você, o nosso beijo. Ai, enorme. Viva o seu trabalho. Parabéns.
Professor, tem muito mais ainda, né? Mas vamos pedir para esperarem um pouquinho só. Um pouquinho só, a gente já volta. Estamos de volta com esse bate-papo maravilhoso. Olha, eu estou adorando, professor. Professor, agora vamos iniciar com Dona Mariquinha. Conta um pouquinho pra gente. Era uma pessoa especial do Porto. Ela é do Porto. Isso, do Porto. E era uma época que tinham poucos médicos em Cuiabá. E as pessoas costumavam se tratarem em centros espíritas. Olha só! Isso. E minha avó usou muito dessas consultas, tomando os remédios milagrosos da Dona Mariquinha. Olha que maravilha, que história. E quem pegava era meu irmão, viu? José Bernardo de Miranda Borges. Ele ia lá, ele falou, Fernando, eu ia lá pegar a receita sempre para vovó. Olha só. Do Porto, né? Nosso Cuiabá, que ainda está retratado lá, nossa Cuiabá antiga, né, professor? E agora vamos falar de alguém muito importante. Vamos falar de Antonieta Riez Coelho. Uma história, assim, marcante para a nossa Cuiabá, né? Amo Antonieta Riez Coelho. Era de Coxim. De Coxim? De Coxim, mas ela veio, se encantou com Cuiabá por motivos políticos na época. O pai foi transferido para cá, ao trabalho. E aí ela acabou se encantando com Cuiabá. E é a pessoa que foi a fundadora da TV Centro-América. Olha só, na verdade, comunicação. E devemos o nome da TV Centro-América a ela, que é um nome majestoso. Que ela falou, tem que ser Centro-América, porque Campo Grande ficou com TV Morena. Sim. Mas ela falou, mas Cuiabá tem que ficar com a TV Centro-América, porque é o centro da América do Sul. Com certeza. E ela foi visionária. Visionária mesmo. Isso, eu tenho uma entrevista com ela, Sério? inédita, inédita, fiz em Campo Grande, há uns 3 anos atrás, e foi inclusive antes da sua sobrinha, professora Eugênia Coelho Paredes, vir a falecer, que eu também sou apaixonado, uma grande psicóloga, e que inovou na época também na televisão, com Antonieta Riez Coelho, fazendo programas muito interessantes em Cuiabá. Maravilha. E agora vamos falar de Diva Ugney. É assim que pronuncia? Ugney? Isso, Ugney. É uma professora muito importante, da Escola Modelo, Barão de Belgaço. Morava na rua 7 de Setembro, com as suas irmãs, ali naquele casarão maravilhoso. Era irmã da Dona Pepe, que tinha uma livraria. Todo mundo ia comprar livros na casa da livraria Pepe. Inclusive, Livraria Pepe. Pepe. E foi lá que, inclusive, foi fundado o Misto Esporte Clube. Olha só! Isso! E quem sugeriu, que dizem, o nome de Misto com X foi a Pepe. Jura, professor? Olha só que Então, história. aquele casarão que desmoronou, Sim. ali da 7 de Setembro, moravam elas. E ali foi fundado o Misto Esporte Clube. Não podemos deixar aquele casarão ficar daquele jeito. Com certeza. Agora, professor, vamos falar de Dona Petita, é isso? Asvolinski. Olha Isso que mesmo. Sobrenome. Não, é russo. É russo? Russo. Era uma cuiabana que se casou com um russo. Olha só. Isso. E é uma família maravilhosa, uma família linda, que realmente ama Cuiabá, cuida de Cuiabá. E o seu neto, hoje é conhecido internacionalmente, que é o Walter Asvolinski, um grande pianista. Então nós devemos a esse cuidado de Dona Petita, né, junto com o seu marido, Leão Asvolinski, essa formação maravilhosa dessas pessoas tão queridas e que enriquece esta cidade. Isso mesmo, né? Nós temos uma formação muito rica, né? De artistas, pessoas maravilhosas mesmo. Dá um orgulho muito grande. Agora vamos a um nome de muito peso, professor Isabel Campos. Isso.
Isabel Coelho Pinto de Campos. Isabel Coelho Pinto de Campos. Na verdade, era Isabel Coelho, né? Pinto. Sim. Aí, quando casou, ela se casou com o Júlio Campos, e aí acrescentou o nome de Campos. Foi minha primeira professora, né? Foi ela que me ensinou a escrever, ela, na escolinha que ela tinha no bairro do Limoeiro, no Porto. Uma pessoa muito inteligente, muito dedicada à área da educação, principalmente à alfabetização. Então, tenho o maior respeito, o meu carinho por ela. Fez mestrado na Universidade de Brasília e dedicou-se de forma intensa a esta cidade e ao estado de Mato Grosso e, no final da sua vida, às comunicações. E agora, professor, vamos falar de Almira Malhado. Quem é Dona Almira? Olha, uma cuiabana. Cuiabana, da 24 de outubro. Da 24 de todo outubro. Mundo agora que fala 24 de outubro já fica assim, nossa, é a rua de governadores, Sim. senadores. Isso mesmo, vizinha da minha irmã, Lourdes de Alencar, ali, vizinho ali da Casa da Futurista, uma funcionária da Caixa Econômica Federal muito dedicada e ministra da Eucaristia. Olha e isso. Pai do nosso querido senador, político, jornalista, repórter Antero Paz de Barros. Olha só! Que Um abraço, maravilha. Antero Paz de Barros, pela sua mãe maravilhosa e que nos traz tantas recordações, principalmente com seu pai, que era um apaixonado pelo Misto Esporte Clube. E agora vamos falar de Dona Aida Viegas. Uma família tradicional também, Aida Viegas. A Aida Viegas foi uma das funcionárias da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e se destacou na taquigrafia. Mãe da Marilu Ribeiro, da Thelma Ribeiro, e que eu tenho grande carinho. Professora, agora vamos falar de Dona Eugênia Vasconcelos Neves. Isso, uma carioca, veio muito criança para cá, muito jovem. Muitas cariocas, né, com essa ligação com Cuiabá. Ela veio por causa do pai. O pai veio para construir o Jardim Alencastro. Olha. E aí ela acabou se casando aqui também, eu não sei se 13, 14 anos, teve 19 filhos. Nossa, 19 filhos. Era a mãe do Bugre, que é o pai de Dr. Gabriel Novis Neves. Depois, no final, ela acabou voltando para o Rio de Janeiro, encontra-se enterrada no Rio de Janeiro. E o interessante é que está enterrado no túmulo dela também, Pedro Novis Neves, meu grande professor, amigo, companheiro, irmão. Professor, vamos falar agora de Elizabeth Madureira Siqueira. Estamos finalizando com dor no coração, porque tem muita gente boa para falar ainda, né, professor? Uma pessoa apaixonante, uma grande historiadora, muita produção, minha colega da Academia Mato Grossense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, temos trabalhos juntos e que eu tenho o maior respeito na produção e na sua dedicação com a cultura e com a história desta cidade e deste estado. Professor, agora vamos falar de um nome assim muito importante para a comunicação em si, que é a mãe do Dorileu Leal, Dona Maria Elisa Dorileu Leal. Olha, Dona Maria Elisa Dorileu Leal, se a senhora estiver assistindo este programa, o nosso beijo, o nosso grande abraço e agradecimentos pela sua participação na construção desse filho maravilhoso que é o Dorileu Leal e que faz um trabalho nas comunicações em Mato Grosso enorme. Parabéns. Um revolucionário da comunicação, né, professor? Revolucionário. Que a gente agradece demais. Agradecemos. Parabéns para a senhora, para toda a sua família e que continue com saúde e abençoando também todos os seus filhos. Professor, tem as freiras também, né?
Fui criado com freiras salesianas. O senhor né? foi criado com as freiras salesianas? Isso. Conta um pouquinho pra gente. Porque a gente acha que padre, freira, são pessoas distantes. São Sim. iguais. São iguais, são de carne e osso, têm sentimentos e são pessoas maravilhosas e que ensinam muito. De modo, eu estudei, né? O último ano meu de 2º grau, eu estudei em Colégio São Gonçalo. E foi uma experiência muito interessante ter convivido também com os padres. De modo que eu tive essa convivência do São Gonçalo e convivência com as freiras do colégio ali da Sagrado Coração de Jesus. Sim. E com as freiras da Santa Casa, que são assim maravilhosas. A Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá deve muito mesmo ao trabalho das freiras salesianas. E convivi muito com as freiras também do Cochipó, de modo que... E também as freiras do Cristo Rei e as noviças do Cristo Rei. Então, minha vida foi assim, feita de personagens os mais diferentes, de todas as tribos, de todas as estruturas, modos de pensamento. É um conhecimento vasto demais, experiências, né? Pessoas diferentes, pessoas assim que realmente acrescentam na nossa vida, né? Porque quando passam sempre deixam um pouquinho de si com a gente e vai fazendo a diferença na nossa caminhada, né? E o respeito, né? Com certeza. O respeito pelas pessoas. Com certeza. Foi a maior riqueza da vida, é o respeito que a gente tem que ter com as pessoas. As pessoas, elas têm que seguirem o caminho que elas escolhem. E isso eu aprendi desde criança, com as freiras, com as tias, com as mulheres, porque eu fui criado por mulheres. Teve as mulheres. Minha mãe, Aida de Miranda Borges, minha tia, Maria Luísa de Miranda, Naná, mais conhecida como Naná, e a minha outra tia, Ana Maria de Miranda Pinto, Anita. Então eu devo a essas 4 mulheres o conhecimento que eu tenho do mundo da mulher. A mulher é mágica, é linda, misto com X. Professor, foi maravilhoso essa viagem que o senhor nos proporcionou. E assim, eu me sinto muito honrada, mais ainda, de ser cuiabana, tenho um orgulho muito grande de ser cuiabana e ainda ter esse conhecimento essa base que nós tivemos de mulheres maravilhosas que acrescentaram aí na vida de muitos, de todos os cuiabanos, né? Eu quero agradecer muito ao senhor por nos proporcionar esse momento. Eu que agradeço. Fico devendo outras mulheres Sim, tão tem queridas. Várias. Olha, tenho que deixar aqui registrado que o professor fez uma lista gigante e foi muito difícil selecionar algumas, porque infelizmente nosso tempo, né, é curto, mas o senhor volta aqui para nós estendermos esse bate-papo, que é muito interessante, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Parabéns, Helga. Parabéns Obrigada. por essa iniciativa de homenagear as mulheres que moram, que vivem e também as que nasceram em Cuiabá. Porque é algo que essa geração mais jovem precisa saber, que para que nós chegássemos até hoje, essas mulheres enfrentaram muita coisa e ainda continuam enfrentando. Então, viva o Dia da Mulher. E tem muita coisa realmente a se fazer, né? E que isso inspire muitas mulheres também, para nós darmos essa sequência. Professor, muito obrigada mais uma vez. Eu espero ter o senhor aqui com a gente novamente rapidinho. Obrigado. Infelizmente, o Elgue Você de hoje fica por aqui. Eu adorei, mas na segunda-feira nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela e tem também o nosso canal no YouTube e essa entrevista já está lá à sua disposição. Então entrem e se inscrevam. Aguardo vocês na segunda-feira aqui na TV Pantanal, canal 22.1. Ótimo final de semana.